Então, na última aula, nós paramos no evento, na vida de Jesus. Porque da mesma forma que tem profecias, as promessas em relação que viria o Messias, e também profecias e promessas que viria alguém para preparar o caminho para o Messias, e tudo isso que foi prometido aconteceu, mas também nós temos promessas que deveriam acontecer com o Cristo. Eventos que o Messias, quando estivesse na terra, tinha que acontecer. Se não acontecesse na pessoa de Jesus, que veio há 2000 anos atrás, então ele não era o Messias. Então hoje nós vamos ver as promessas que provam que o Jesus que veio há 2000 anos atrás é o Cristo, é o Messias, é o ungido, é o enviado de Deus, né? Então nós vamos ver algum ponto a respeito disso aqui, esses eventos. Então eu quero começar aqui com a passagem de Salmos, capítulo 72. Então nós já vimos aí, ó, Jesus nasceu em Belém, estava profetizado, e ele nasceu em Belém. Ele cresceu em Nazaré, depois de grande, depois do batismo, quando ele foi batizado por João Batista, ele foi para Galiléia, e aonde já tinha sido profetizado, Zebulon e Naftali, veria a grande luz, também se cumpriu, todos esses eventos se cumpriu, né? A questão de João Batista também se cumpriu. Então, assim, tudo que estava profetizado a respeito da vinda, do nascimento do Messias, se cumpriu em Jesus, se cumpriu também em João Batista. E agora no Salmo 78, versículo 2, 78, Salmo 78, versículo 2, diz assim, ó: abrirei a boca numa parábola, operei enigmas da antiguidade. Esse salmo está dando uma referência que o Messias, o Cristo que viria, ia falar em parábolas, ia pregar em palavras, ia trazer mensagens em parábola. Então, o Cristo que ia vir, o estilo de pregação da vida dessa pessoa, que nós cremos e aceitamos que é Jesus, ele tinha que falar por parábola. Isso estava profetizado em Salmo 78. Aí, lá em Mateus 13, nós vamos ver se isso aconteceu na pessoa de Jesus. É uma menção falando do Cristo, do Messias, e nós temos que ver se isso aconteceu em Mateus 13, versículo 34. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse: abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Entendeu? Estava profetizado que o Cristo ia ter que abrir a boca em parábola. E agora a Bíblia em Mateus 13 confirma que tudo isso Jesus pregou em parábola, para que se cumprisse o que estava escrito pelo profeta: abrirei a boca em parábola. Você está entendendo como que se encaixa? Como que confirma? Como existe uma confirmação que o Jesus que nós cremos, que nasceu de Maria há 2000 anos atrás, é o Cristo, é o Messias, é o enviado de Deus. Ele veio e morreu por nossos pecados, porque toda a Escritura, desde Gênesis até a vinda de Jesus, apontou para Cristo, e os sinais se cumpriram, as promessas se cumpriram, os eventos se cumpriram exatamente como estava escrito. É maravilhoso, porque se passaram muitos anos, se passaram muito tempo, mas a palavra de Deus, como diz, pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. Ela é fiel, ela tinha que se cumprir. Então, Jesus pregou muitas parábolas, fez muitas comparações do reino de Deus com as coisas da terra, para que os homens entendessem a respeito das coisas espirituais através de parábola. Um outro evento também é em Isaías 61. Isso aqui nós estamos agora vendo, irmão, eventos que tinham que acontecer na pessoa de Jesus. Coisas que tinham que acontecer na pessoa de Jesus, provando que ele é o Cristo. Essas coisas tinham que acontecer. Isaías capítulo 61, versículo 1 e 2. Diz assim, ó: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável no Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. Então, uma profecia também messiânica, uma profecia de Isaías a respeito do Cristo, do Messias, que a pessoa que é o Cristo, sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus estaria sobre ele.
E o Espírito de Deus sobre o Cristo, sobre o Messias, ia para pregar a voz nova, restaurar os contritos de coração, proclamar a liberdade dos cativos. Agora, será que também se cumpriu? Isso é uma profecia. Agora, eu estou falando, irmão, Isaías profetizou 600 anos antes de Cristo. E agora imagina, depois ele levantou Jeremias, basicamente contemporâneo também, Abacuque também é perto também da mesma época de Isaías. Agora, 600 anos depois, como tudo estava sendo profetizado, Jesus nasce de uma virgem, se cumpre o nascimento dele em Belém, como também tinha sido profetizado. E agora em Lucas, capítulo 4, Jesus entra na sinagoga no dia de sábado, e ele pega pergaminho para ler. No capítulo 4 de Lucas, versículo 17 até o 19, a Bíblia diz assim: e foi dado o livro do profeta Isaías. Foi dado a Jesus o livro do profeta Isaías, o pergaminho do profeta Isaías. E quando Jesus abriu o livro, ele achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim. Olha que interessante, né? Lá fala assim: o Espírito do Senhor será sobre ele. Lucas 4, versículo 17. Jesus pega o livro que é dado a ele, é Isaías, e ele pega a leitura que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, que me ungiu. Olha a fonte que Jesus está lendo o livro. Jesus está lendo o livro para ele mesmo, mostrando que é ele. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, e a dar vista ao cego, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. No versículo 21, Jesus diz: e então começou a dizer: hoje se cumpriu essa escritura em vosso ouvido. Que coisa linda, né? Que coisa. Olha, Jesus afirmando aquilo que Isaías profetizou. Hoje vocês estão ouvindo e está se cumprindo. Eu sou essa pessoa. Eu sou o enviado. Eu sou o ungido. Eu sou o Cristo. Aí, mamão, virou tumulto, né? Você pega aí para baixo aí, né? Jesus foi expulso da sinagoga. Então, irmão, vimos aí que Salmo 78 tinha mencionado que o Cristo, o Messias, ia vir pregar em parábolas. E Jesus pregou em parábolas, confirmando, cumpriu a palavra do Senhor. Nós vimos aí Isaías profetizando que sobre o Cristo estaria o Espírito do Senhor. Deus ungiria Jesus para isso. E Jesus mesmo afirmou em Lucas 4 que essa passagem se cumpriu naquele momento, naquele dia, porque Jesus veio, pregou o ano aceitável, curou, libertou os oprimidos, fez muitas maravilhas. Os milagres de Jesus era a forma de confirmar que Jesus é o Cristo. Agora, nós temos esses eventos, essas profecias, falando a respeito disso aí, e agora nós temos também o próprio Deus confirmando que Jesus é o seu filho. Deus testificando lá do céu que aquele que estava na terra 2000 anos atrás, que estava naqueles dias, na época de Pedro, Tiago, João, dos fariseus, dos sacerdotes, do rei Herodes, dos governadores, de César, de Augusto, aquele era o rei dos judeus, é o Cristo, é o enviado. Então nós temos aí a primeira confirmação em Mateus 3:17, depois que Jesus é batizado, quando ele sai das águas, o céu se abre, desce o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, em forma de uma pomba, e uma voz que do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Próprio Deus, bradando do céu, falando: esse é meu filho, é ele, é o enviado. Só que o que acontece, irmão? Quantos que não acreditaram nisso? Quantos que não deram crédito na confirmação que Jesus é o Cristo? Até hoje, os judeus, então, inclusive, muitos judeus, apesar que na época de Jesus também tinha muitos judeus que já acreditou nele. Até escribas, fariseus, acreditou nele também. Mas muitos, mesmo crendo em Jesus, não confessaram Jesus por causa deles amavam a glória dos homens. Preferiam a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, a primeira confirmação de Deus, que Jesus é o seu filho, que o próprio Deus está testificando, bradando do céu,
em Mateus 3, 17, como está no telão. Agora, temos um outro evento que é Lucas 9, 35. O pastor também mencionou isso. Foi lá na transfiguração. Quando Jesus estava no monte, estava Pedro, Tiago e João, e ali Jesus transfigurou. Jesus ele tomou a posse de corpo glorificado. O rosto de Jesus brilhava. Então Jesus estava ali numa forma de glória. E ali, mais uma vez, a voz de Deus bradou do céu: este é o meu filho, a ele ouve. Ouve ele, ele é o meu filho. Então Deus confirmando que Jesus que estava na terra é o seu próprio filho. Agora, essa passagem eu queria ler com os irmãos, que é João 12. É um evento muito maravilhoso, porque lá no batismo sempre tinha uma multidão que ia no deserto ser batizado por João e ouvir a pregação de João. E Deus testificou lá no deserto que Jesus é o Filho. Só que será que todos daquela multidão deu crédito que Jesus é o Cristo? Agora Jesus está no monte, ali só tem o Pedro, Tiago e João. Com certeza eles acreditaram que Jesus é o Cristo. Agora esse evento aqui de João 12 foi no meio da multidão. O que aconteceu aqui? João 12, 28 a 30. Jesus pregando para a multidão, alguns gregos querem ver Jesus, desejam ver Jesus. Aí no versículo 28, Jesus ainda pregando, Jesus disse ao Pai assim: Pai, glorifica o teu filho. Na pregação, Jesus falou assim: Pai, glorifica o teu filho. Então veio a voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Essa voz veio do céu. Agora, olha que interessante, que no versículo 29 diz: ora, a multidão que estava ali, e que tinha ouvido a voz, que dizia, alguns diziam ter sido um trovão, outros diziam, um anjo nos falou. Irmão, não adianta. Por mais que Deus se revele na palavra, se revele nos milagres, se revele nos sinais, se revele na natureza, sempre vai ter aqueles que vão arrumar uma desculpa que não é Deus que está falando. A ciência hoje é a voz daqueles que dizem, é um trovão. A ciência faz de tudo para provar que todos os sinais, manifestação e revelação de Deus não é Deus, não é nada milagroso. É apenas a ciência, é apenas assim, as coisas naturais, os eventos naturais. Então, da mesma, a multidão continua dividida até hoje. Então, no meio da multidão, quando a voz do céu bradou, quando Deus bradou do céu, quando Jesus, Pai, glorifica o teu filho, e a voz bradou, eu já tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Então, da multidão que ouviu a voz, alguns diziam, foi um trovão. Só que outros da multidão diziam, um anjo nos falou. Agora vamos ver o que Jesus falou a respeito disso. No versículo 30, Jesus respondeu: não veio essa voz por amor de mim, mas veio por amor de vós. Jesus confirma, essa voz é a voz de Deus. Meu pai falou, mas meu pai não falou por amor de mim, não, falou para provar para vocês que eu sou o filho dele. Só que a multidão dividida, não foi um trovão, o outro foi um anjo. Então alguns acreditavam que era Deus que estava falando, outros é apenas algum evento da natureza. Mas sim, a Bíblia, nós vamos estar estudando depois os sinais da vinda de Jesus. Aí terremoto, tsunami, maremoto, as catástrofes, as doenças. Aí o que a ciência fala para falar? É o efeito da natureza. E para nós, é o cumprimento da palavra de Deus. Então, o tempo todo, existe essa divisão desde aquela época. Então, para nós, é o sinal da vinda de Jesus. Para os homens, é o efeito estufa, é o desmatamento, é as queimadas, é a geleira descongelando. E para nós, é o sinal do poder de Deus. Então, esses eventos, essas confirmações, é o próprio Deus falando que Jesus, aquele que foi crucificado, é o seu filho mesmo. É o filho dele. Meu irmão, mediante isso daí, depois nós vamos estar vendo também alguns outros sinais que se cumpriria na vinda de Jesus. Depois nós vamos entrar na questão crucial para os judeus. Porque o judeu, meu irmão, os escribas, os doutores da lei, né, Tolkien é doutor da lei, eles são especialistas na Torá, no Talmud, nas tradições, eles conheciam basicamente a Torá quase pó, porque o menino, a partir de 12 anos, eles já era instruído a decorar toda a lei, e os 613 mandamentos, e vários passagens, eles eram instruídos a ser. Então os doutores da lei, a cada evento que acontecia, eles estavam de olho muito atento, conhecendo as profecias, só que eles ignoravam.
eles ignoravam esses sinais. Então, em alguma situação, depois nós vamos estar vendo isso aqui hoje ainda, dos próprios fariseus, perguntar: és tu mesmo Cristo? Fala logo, fala abertamente, é você mesmo, você é o Messias, você é o Cristo. Só que antes disso, vamos olhar aqui outras profecias que deveria acontecer na vida de Jesus. Lá em Zacarias, capítulo 9, Zacarias 9, 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo, salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumento. Qual a profecia de Zacarias? Está falando que o rei de Israel, o rei do seu povo, seria um rei pobre. É por isso que o judeu tem dificuldade de aceitar Jesus. Porque algumas profecias, eles querem aceitar de boa. Somente Samuel, quando profetizou que seria do trono de Davi e o trono dele não teria fim. Então, até hoje, eles esperam um rei como um Davi, poderoso, glorioso. Um rei cheio de autoridade política, que ia tirar Israel do governo de Roma. Mas Zacarias está falando: alegra-te, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis que teu rei virá a ti, justo e salvador, mas é pobre, é montado sobre um jumento. Irmão, já pensou um rei montado no jumento? Um rei, ele vai andar num cavalo mais bonito da época, um cavalo forte, vistoso, porque isso representa autoridade, representa poder. É por isso que a segunda vinda de Jesus, ele virá no cavalo branco. Então nós já temos essa visão, nós esperamos essas promessas, essa profecia. Mas agora Israel, o povo judeu, parece que não se atentava a alguns detalhes, porque a visão dele, ele direcionou a mente dele só esperar um rei poderoso, igual Davi foi, expandiu Israel, aumentou o território de Israel, um exército forte, um reinado forte, uniu Israel, depois dividiu no reino de Salomão. Agora, Zacarias está falando que Jesus é o Salvador, é justo, Salvador, mas pobre, ele viria montado no jumento, e sobre um jumentinho, filho do jumento. Ou seja, Jesus viria montado, entraria em Jerusalém, montado numa cria de jumentinho. A gente chama de porquinho, né? Um porquinho de jumento. É um jumento que nunca tinha sido montado. É muito detalhe, irmão, para cumprir desse jeito. Se ia falar assim: Jesus viria montado no jumento. Beleza, é mais fácil um jumento. Mas arrumar um jumento, filho de jumento, uma cria que ninguém foi montado, é muito detalhe para acontecer. E foi justamente o que aconteceu. Jesus entrou montado numa jumentinha, em porquinho de jumento, que nunca tinha sido montado. Mostrando que a palavra de Deus não dá um pequeno detalhe daquilo que Deus já prometeu. Exatamente. E essa passagem, ela aconteceu em Mateus capítulo 21, Zacarias. Ele profetizou, mais ou menos, há uns 550 anos atrás. 550 anos antes de Jesus vir, Zacarias já tinha profetizado essas passagens. E o rei de Israel entraria em Jerusalém, viria montado num jumento. Aí em Mateus capítulo 21, versículo 1, é grande, né? Então, se quiser dar depois, vocês leem em casa, que é a entrada triunfal de Jesus. Olha lá, a entrada triunfal de Jesus é em Jerusalém. Agora, Jesus chega para os discípulos: entra na aldeia, na cidade lá vocês vão ver um jumentinho amarrado. Aí vocês pegam aquele jumentinho, e se o dono perguntar, assim: o Senhor precisa dele. Aí eu: meu jumento. Não, o Senhor precisa dele. E o homem liberou o jumentinho, nunca tinha sido montado. Agora Jesus sobe no jumentinho e entra em Jerusalém. Segundo os historiadores, foi a festa que mais encheu Jerusalém. Isso aqui está na véspera da Páscoa, né? Perto desses dias acontece toda a traição, a ceia, a crucificação de Jesus, dentro basicamente dessa semana. Então, existimos que nesse período em Jerusalém tinha mais ou menos 1 milhão de pessoas em Jerusalém. Judeu, grego, né? Então, que depois do Pentecostes, que o Pentecostes é 50 dias de festa. Então, depois do Pentecostes, os discípulos, mais ou menos 120 pessoas estavam com o cenáculo reunido. Existia ali mais ou menos 17 povos lá fora.
bárbaro, grego, egípcio, árabe, 17 nações ali. Então, esse evento também sucedeu, essa última Páscoa, essa última festa em Jerusalém, antes da crucificação de Jesus, isso povoou a cidade inteira por causa da ressurreição de Lázaro. A ressurreição de Lázaro, quando Jesus ressuscita Lázaro, isso dá um impacto na região inteira, em Jerusalém, todo mundo ficou agitado, a ponto dos principais da sinagoga quererem matar Jesus e matar Lázaro. Vão matar Lázaro. Nós temos que tirar, porque enquanto Lázaro estiver respirando, as pessoas vão acreditar em Jesus, porque as pessoas olhavam para Lázaro vivo e acreditavam em Jesus. É o Cristo mesmo, ele é o Messias. Então, sim, a Bíblia diz que todos que estavam lá em Betânia, quando Jesus, todos que estavam em Betânia, chorando com Marta e Maria, 4 dias depois, quando Jesus ressuscitou, a Bíblia diz que todos creram em Jesus. Então, isso impactou as aldeias, Jerusalém, a notícia espalhou, então, falando, Jesus ressuscitou um homem que tinha 4 dias morto. Quebrou até a tradição, porque algum grupo dos saduceus e dos fariseus acreditavam que até 3 dias era possível o homem retornar à vida, que a alma ficava perto do corpo, mas Jesus quebrou todo o protocolo. Jesus ressuscitou 4 dias depois. Todo mundo pode ter explicação, não é possível uma coisa dessa. Então, tinha mais ou menos, segundo os pesquisadores comentaristas, 1 milhão de pessoas ali. E você sabe o que acontece? Jesus entra em Jerusalém montado. Isso aqui é um recado direto para os doutores da lei. Quem ele pensa que é? Foi bem claro a mensagem para o fariseu. Quando Jesus entra em Jerusalém, montado numa jumentinha, Jesus falou assim, eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Eu sou o enviado. Eu sou aquele que Zacarias escreveu. Isso aí, irmão, revoltava os doutores da lei. Então, mais uma profecia de 500 anos antes de Cristo, que foi profetizado por Zacarias, se cumpriu na vida de Jesus. Louvado seja Deus por todos esses detalhes lindos, maravilhosos. Meus irmãos, depois nós vamos entrar algumas profecias, algo que estava relacionado à própria morte de Jesus. Evento, depois nós vamos estar vendo isso aqui também. Agora, nós vamos estar vendo as maiores questões do judeu. O judeu queria saber tudo isso aqui, olha só, tudo isso que nós estamos falando é provando que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus ele é o único mesmo que morreu para perdoar nossos pecados, nos tirou, libertou das trevas para a luz. Nós vimos cumprir todas as profecias a respeito da primeira vinda. Nós vimos se cumprir toda a profecia a respeito daquele que prepararia o caminho para o Messias, se cumpriu. Nós vimos também até agora vários eventos que se cumpriram na pessoa de Jesus, provando que Jesus é o Cristo. Só que ainda as pessoas, principalmente o judeu, queriam saber, és tu mesmo Cristo? És tu mesmo Filho de Deus? Essa questão de Filho de Deus ele detestava. E sabia que é porque o judeu, nós esperamos o Messias. Agora, a visão deles ver como Filho de Deus, ou Emanuel, até hoje. Nem o Messias que eles esperam como Emanuel. Nós vamos entrar um pouco a respeito desse detalhe. Então, eu queria que os irmãos acompanhassem comigo, em João capítulo 10, João capítulo 10, versículo 23, diz assim, ó, Jesus andava passeando no templo, no alpendre de Salomão, e rodearam-lhe, pois, os judeus, e disseram-lhe, até quando terás a nossa alma suspensa? Até quando você vai nos deixar ansiosos, curiosos? Se és tu o Cristo, fala-nos abertamente. Os judeus estavam vendo que várias profecias estavam se cumprindo na pessoa de Jesus. Os sinais que ele fazia, o próprio Nicodemo, o que você faz, ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer se Deus não for com ele. Nicodemo reconheceu Jesus. Mas não temos relato que ele assumiu, mas reconheceu. Então todos os sinais que Jesus fazia, os milagres que Jesus fazia, as parábolas que Jesus pregava, os eventos que acontecia, tudo apontava que Jesus é o Cristo. E os judeus, os fariseus, viviam buscando sinal. Queria crer. E procurava. E eles chegaram até um momento assim, dá um sinal. Dá um sinal para que nós creiamos que tu é o Cristo. Mostra um sinal. Aí Jesus falou o quê? Uma geração adulta, pecadora, pede um sinal.
E não vai ser dado nenhum outro sinal, senão o sinal de Jonas. Da mesma forma que Jonas passou 3 dias e 3 noites no vento do tempo. Importa que o Filho do Homem passa 3 dias no vento da terra. Esse é o sinal. Esse é o sinal que eu sou o Cristo. E Jesus morreu, ficou 3 dias no vento da terra e depois ressuscitou para a glória de Deus. Amém? Então, o judeu observando, por que isso está acontecendo? Porque os judeus estavam divididos. Eles estavam divididos. Muitas pessoas ali, judeus, estavam acreditando em Jesus. Outros não. Uns estavam falando assim, ele é um profeta. Aí o outro fala assim, ele é o Cristo. Aí o outro fala assim, Cristo? Porventura vai vir um Cristo de Nazaré? Não lembro de nenhum profeta, então existia uma divisão. Estavam divididos. Os judeus estavam divididos. Então, eles faziam essa pergunta. De vez em quando eles faziam essa pergunta. És tu o Cristo? Fala logo, abertamente. Deixa claro para nós que o Senhor é você mesmo, Cristo. Fala. Mas você vê que a intenção não era boa, não. Eles queriam que Jesus falasse. Pegar Jesus, apedrejar Jesus, matar Jesus. Então, no versículo 25, depois dessa pergunta dos fariseus, judeus, Jesus respondeu, eu já falei. Eu já tenho falado para vocês. Mas vocês não acreditam. Vocês não estão acreditando, não é porque eu não falei, eu já falei para vocês. Eu já falei, já deixei claro para vocês, mas vocês não acreditam. Que tá um tipo assim, fala direto, tem que ficar falando direto. Eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, mas não acredito. Porque eles queriam saber, mas eu já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas obras testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como eu já tenho dito a vocês. As minhas ovelhas ouvem minha voz, e a eu conheço, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém vai arrebatar das minhas mãos. Aí no versículo 29, meu Pai, Ele me deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Agora, o versículo 30. O versículo 24, isso fala abertamente, és tu o Cristo? Fala, nos deixa nós estarmos perturbados, entre nós não és tu o Cristo. Aí no versículo 30, Jesus diz, eu e o Pai, nós somos um. Eles não queriam saber? Jesus falou que já tinha falado. Versículo 30, ele fala assim, eu e o Pai somos um. Você sabe qual foi a reação? Pegaram em pedra para matar Jesus. Pegaram em pedra para tentar matar, apedrejar Jesus. Aí o versículo 30 diz assim, os judeus pegaram então outra vez. Por que outra vez? Com certeza já aconteceu em algum lugar, né? Você está falando outra vez? Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem Jesus. E Jesus perguntou, eu tenho vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Eles perguntam. Vocês estão querendo me apedrejar por quê? Se vocês estão vendo tanta boa obra. Aí o judeu responde. Os judeus responderam dizendo, não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Ele não estava querendo saber? Jesus falou, eu sou o Cristo. Eu e o Pai somos um. Mas como aqui Jesus falou assim, eu já vos tenho dito, quando que Jesus falou? Jesus já falou. Aí se a gente voltar um pouquinho, para João 8,56. Bom, essa parte aqui, eu acho que foi uma das partes mais difíceis que o judeu ouviu. Muito difícil, muito difícil. João 8,56, Jesus deixou bem assim, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Olha o que Jesus está falando. Abraão, vosso pai, exultou, se alegrou por ver meu dia. E ele alegrou-se. Aí ao judeu, disseram assim, o judeu, o senhor não tem nem 50 anos, e como você viu Abraão? Aí Jesus diz, 58, diz Jesus, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí a confusão está certa. Meu irmão, ninguém na terra pode falar eu sou. Porque eu sou é a revelação que Deus deu a Moisés. Era bem nisso, na mente do judeu,
Quando Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou, na hora, o judeu, o quê? Jesus está falando que Deus falou para Moisés, porque Moisés perguntou, quem és tu, Senhor? Qual é o teu nome? Como que eu vou chegar para Faraó e falar quem me enviou? Aí Deus falou para Moisés, Moisés, você vai falar assim, eu sou o que sou, me enviou. Deus falou assim, eu sou o que sou. Aí Jesus falou assim, antes que Abraão existisse, eu sou. O judeu está falando que ele é Deus. Aí por isso que Jesus, outra vez lá, no capítulo 10, se és tu Cristo, fala abertamente. Aí eu já falei, mas você não acreditou. Eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. E assim, eu sou o Cristo. Antes que Abraão existisse, eu já sou, porque Jesus sempre estava com Deus. Desde o princípio da criação, todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele. E sem Ele, nada que existe, existiria. Tudo foi por Ele. Mas os judeus não acreditou. Agora nós já estamos vendo a parte de Jesus assumindo que Ele é o Cristo. Ele é o Emanuel. Porque Emanuel é o Deus conosco. Aí Paulo em Filipenses 2, ele era Deus, em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas assim mesmo se esvaziou, aniquilou, tomando forma de um Deus que esvaziou da sua glória, da sua majestade e tomou forma de carne. Ele encarnou e habitou entre nós, sentiu nossas dores, sentiu os nossos processos. Então Jesus deixou bem claro, eu sou. Você tem ideia como Jesus, ele é a consciência, Jesus como homem, ele tinha muita lembrança, sabia das coisas desde o princípio. Como é que Jesus como homem, ele poderia falar um negócio desse? Jesus como homem está falando aqui como Deus. Antes que Abraão existisse, Abraão viu o meu dia, e ele se alegrou nisso. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, Jesus sabendo, ou seja, a consciência divina estava em Jesus. A ponto de quando ele falou assim, olha, eu vi Satanás cair como raio do céu. Como pode, mano? Isso aí? Como pode? Jesus fala que ele viu Satanás cair do céu como raio. Como que isso aconteceu? Quando foi a rebelião de Satanás, de Lúcifer? E Jesus falou que ele viu. Jesus como homem, mas a consciência divina pertencia a ele, estava nele. Por isso que nós falamos um pouco, e por isso que a Bíblia diz, Emanuel é o Deus conosco. Jesus como homem, mas também como Deus. O que Jesus fez? Ele deixou a sua glória. A transfiguração, lá no monte, é a glória de Deus. Então Jesus deixou no céu a glória, a majestade. Mas ele na terra também estava como Deus. É por isso que Jesus sabia. Inclusive, Jesus em outra passagem de João, diz assim, tudo que eu faço é porque eu vi meu Pai fazer igual. Como é que pode Jesus, com 30 anos, saber do que Deus fez igual? De milhões, bilhões de anos para trás, a consciência de Deus estava na vida de Jesus como um. Então, tudo isso prova que aquele que morreu na cruz é o Filho de Deus que morreu para nos salvar. Só que até hoje a multidão continua dividida. Um diz é um profeta, outros é filho de prostituição, mas para todos que estão na terra, Cristo, Jesus, é o Messias, o enviado que morreu para os nossos pecados. Amém? Até aqui, está dando para entender, irmão? Está dando para fazer a ponte aí? Então nós vimos aqui essa declaração de Jesus. Vimos aí em João 10, vimos em João 8. Nós temos também aqui agora Jesus, e Jesus realmente, irmão, Jesus não ficava o tempo todo falando, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo. Jesus não ficava não. Por quê? Porque os sinais que ele fazia testificam, tinha que testificar, mostrar que ele é o Cristo. Só que Jesus, para a mulher samaritana, Jesus falou o que é. Em João 4, quando Jesus se aborda aquela mulher samaritana naquele poço de Jacó, naquele interrogatório, naquela pregação, naquelas revelações, a mulher samaritana, no versículo 25, diz, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo isso. A mulher falou, mediante a revelação, vejo que tu és profeta. Mas eu sei que quando o Messias, ou seja, até os samaritanos esperavam, e os samaritanos também são judeus. Existe uma divisão ali de judeus e samaritanos por conta dos exílios da Síria e da Babilônia, a história que aconteceu. Mas a mulher samaritana também sabia, esperava o Cristo. Eu sei que o Messias vem, que é o Cristo, e quando ele vier, ele vai anunciar tudo isso. Aí Jesus olhou para ela e disse, eu o sou.
eu que falo contigo. Eu sei que o Cristo vem, que o Messias vem. Aí Jesus, você está falando com ele. Eu sou o Messias. Eu sou o Cristo. Cheguei, eu estou aqui. Coisa linda, né? O outro evento é quando Jesus ele cura aquele cego na nascença, muitos anos, e aí em João 9. Jesus curou um cego. E os fariseus, os escribas, interrogaram esse cego, expulsaram ele. Aí depois, Jesus ficou sabendo que expulsaram esse cego lá da sinagoga. Aí Jesus encontrou com ele, no versículo 36, João 9, 35. Jesus ouviu que tinha expulsado. E Jesus encontrou ele e disse: você crê no Filho de Deus? Jesus faz a pergunta para aquele cego. Jesus tinha curado o cego. Você crê no Filho de Deus? Aquele que era cego, que agora estava vendo, foi curado. Ele respondeu: quem é ele, Senhor? Quem é ele para que eu creia? Aí Jesus disse: tu já tem visto. E é ele que fala contigo agora. Aí você sabe o que ele disse? Eu creio, Senhor. E adorou Jesus. Mas adorou Jesus? Mas pode adorar Jesus, irmão? Pode adorar homem? Ei, mané, pode adorar homem? Pode adorar homem? É por isso que existe esse debate, né? Que algumas pessoas não acreditam em Jesus na terra como Deus. Mas Jesus na terra, só como ele poderia ser adorado? Jamais. A Bíblia diz que aquele cego prostrou e adorou, e Jesus recebeu a adoração. Não só ele, várias pessoas prostrou e adorou Jesus, e Jesus recebeu a adoração. Por quê? Porque ele é homem, mas também é como Deus. É o Emanuel, é Deus conosco. Lembra quando ele curou também aquele paralítico que desceu pelo telhado? Jesus, vendo a fé, disse: os teus pecados estão perdoados. O que os fariseus ficaram com o coração? Quem que ele pensa que é? Não pode perdoar pecado, não, só Deus pode perdoar pecado. Agora, você falar aí, irmão, você tem noção na fala de Jesus? Qual é o método da situação do pecado da época? Só existia um caminho para o pecado na época: o sacrifício de animal uma vez por ano. O sumo sacerdote que oferecia sacrifício pelo povo, por ele mesmo e depois pelo povo, uma vez por ano, para tapar o pecado, cobrir o pecado. Não era perdoar o pecado, era para cobrir. E Deus, se Deus aceitasse o sacrifício, Deus cobriu o pecado. Se não aceitasse, matava até o sumo sacerdote. Agora, Jesus, em corpo de um homem, olhou para aquele paralítico: os teus pecados estão perdoados. Você acha que o judeu vai aceitar? Como? Não tem como. Só existe um método de remissão do pecado, é mediante o sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. É uma vez por ano. Agora Jesus falar que vai perdoar pecado, que é só Deus que pode perdoar pecado, esse caso no coração. Jesus conhecendo o coração, o que é mais fácil? Falar que o teu pecado é perdoado, ou dizer a esse homem: levanta e anda, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar o pecado. Então Jesus está dizendo: se é só Deus que pode perdoar o pecado, e se ele está perdoando o pecado, qual é a mensagem que ele está mandando? Eu sou o Emanuel, o Deus que está entre vocês. Então é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso. Irmãos, até aqui está bem? Então vamos lá. Vimos aí eventos, promessas, profecias que tinham que se cumprir na pessoa de Jesus. Pregar em parábolas, sinais, o Espírito do Senhor para curar, pegar a liberdade. Vimos a confirmação do próprio Deus bradando no céu, testificando Jesus na terra. Vimos agora Jesus falando que ele e o Pai somos um, e ele, antes que Abraão existisse, ele já, eu sou, falando que é Deus. Jesus falando para a mulher samaritana que ele é o Cristo, falando para aquele cego que foi curado que ele é o Cristo. A entrada de Jesus em Jerusalém, na jumentinha. E agora, vamos estar. Por que os judeus, muitos judeus, não receberam Jesus? Por quê? Não tem. Olha quantas coisas aconteceu, e tudo isso estava lá no livro deles, estava na Torá deles, estava nos escritos deles, e eles sabiam muito bem. Os judeus todos sabem, era a Torá, pregando a Torá, a lei, pregando a esperança da volta do Messias. Mas quando o Messias veio, eles não reconheceram, não aceitaram.
Vamos entrar agora um pouquinho nessa parte. João 12, 37, 43. Diz assim, ainda que tivesse feito tantos sinais, falando de Jesus, ainda que Jesus tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não criam em Jesus. Para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías que diz, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías outra vez diz, cegou-lhes os entendimentos, endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos, e compreendam no coração, e eles se convertam, e eu os curo. Isaías disse isso quando viu a sua glória e falou dele. Apesar de tudo, até muitos dos principais, creu em Jesus, mas não confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Por que muitos judeus não reconheceram Jesus? Porque também já estava o quê? Profetizado. Não estava decretado. Aqui que existe a diferença. A profecia de Isaías não é um decreto que Deus decretou, ou Deus enviou. Deus o quis, senão eles mesmos, a nação, o povo judeu, eles se desviaram de Deus. Eles que não quiseram atentar os seus ouvidos, nem olhar com seus olhos, nem amolecer o seu coração para compreender que Jesus é o Cristo. Porque isso já estava profetizado também que iria acontecer. E isso aconteceu. E todos esses sinais que Jesus fez, e está aqui no 37, ainda que Jesus tivesse feito tantos sinais diante deles, eles não acreditaram. A incredulidade, porque estava sendo profetizado. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Cegou-lhe os olhos, endureceu-lhe o coração, a fim de que não vejam os olhos e compreendam no coração, e se eles se convertam, e eu os curo. Se o povo de Israel abrisse os seus olhos e amolecesse o coração, Jesus ia curar a nação. Jesus ia curar aquele povo. Jesus ia salvar aquele povo. Mas Jesus não pôde fazer isso da forma que a gente imaginava que tinha que ser feito, porque o povo estava com o coração endurecido e cego. Jesus diz, eu vim para os que veem, fiquem cegos, e para que aqueles que são cegos vejam. Não é isso? Ela está falando porque muitos que eram cegos restauraram a visão, e aqueles que tinham visão não viram que Jesus estava ali. Jesus olhou para os discípulos assim, regozijai e alegrai, porque os vossos olhos veem, o vosso ouvido ouve aquilo que os profetas, os reis, almejaram ver e não viram, e vocês estão vendo. Não é isso, irmão? Coisa linda, né? Quem nos dera ouvir pelo menos uma voz de Jesus naquela época, Eliezer, né? Mas talvez nós sejamos, ia ser como essa multidão também, coração endurecido, sabemos. Hoje, graças a Deus, somos movidos pelo Espírito Santo, e cremos nessa palavra da Escritura, e vivemos ela como regra de fé e prática, pela honra e glória do Senhor. Hoje, com todo conhecimento, eles ignoram. E cada tempo que passa, nós não estamos chegando lá, né? E quanto mais tempo do fim vai chegando, mais difícil, que nós vamos viver e chegar no tempo da a grande apostasia. Até mesmo aqueles que já creu, que viveu, que experimentou, hoje estão apostatando, né? Países que é o berço do Evangelho, os avivalistas, as reformas, o impacto do cristianismo, hoje basicamente são ateístas. Não se fala nem de Jesus, e onde se fala são perseguidos. Então nós estamos vendo esse cenário. Agora o que chama a atenção é que no versículo 42 diz, apesar de tudo, até muitos dos principais. Quem são esses principais? Os escribas, os fariseus, essa galera aí, rica, cheia de conhecimento, até muitos deles creu em Jesus, mas não confessou, por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Não é assim? Por que Jesus diz?
com o coração, crê. E com a boca, você está vendo a importância de confessar, de assumir. E quando nós confessamos a Jesus, nós estamos declarando: eu não tenho medo de perder qualquer coisa por amor a Jesus. Eu abro mão da glória dos homens, eu abro mão dos estados, eu abro mão de uma vida tranquila, se for necessário, para sofrer perseguição. Mas eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Muitos creem, mas não confessam. Com o coração crê, mas com a boca confessa. Jesus diz: aquele que se envergonha do meu nome diante dos homens, eu o envergonharei diante do Pai. Porque Jesus não quer os covardes, os medrosos, não. É aquele que está declarando: eu sou filho de Deus e creio em Jesus Cristo, meu Salvador. Muitos creem. Então, crer em Jesus é crer também naquele que eu enviou, que é Jesus, que é Deus. Amém? Agora, outra passagem, um pouco onde o irmão Leazé citou. Mateus 13, versículo 54. Vamos ler o 53 para fazer uma ligação? Mateus 13, 53. E aconteceu que Jesus, concluindo dessas parábolas, Jesus se retirou dali e ele foi para a sua pátria, Nazaré, e ensinava-os na sinagoga. Jesus chegou em Nazaré e na sinagoga ele ensinava, de sorte que o povo que estava ali se maravilhava e diziam: de onde veio esta sabedoria e estas maravilhas? O povo se espantou. Mas quem está pregando é Jesus. Uma Paulo acontece isso até com nós aqui na igreja, né? Muito longe de ser Jesus. Pastor André pregando, André, filho de Moisés, filho de Marina, né? Muitas pessoas de casa desprezam os pregadores de casa, assim. Jesus também passou por isso. Aí se chamou um pregador de fora, a igreja enche, né, irmão? O pregador de casa está enjoado, meu senhor. Você não de novo? Estou enjoado de ver se não pregar já. Mas no Água Funda, hoje muita tem enjoado toda hora, pregando, dirigindo. Irmão, é assim Deus. Louvado seja Deus. Então, Jesus pregando na sinagoga, o povo ficou maravilhoso. De onde vem essa sabedoria, essas maravilhas? Aí eles perguntaram: não é esse o filho do carpinteiro? Aí, você é o filho do carpinteiro, pô. Não chama a mãe dele Maria? Não, a gente conhece o pai dele, carpinteiro, a gente conhece a mãe dele, que é Maria. Ó, a gente conhece os irmãos dele, ó, Tiago, José, Simão, Judas. Tem gente que fala que Jesus não tinha irmão, né? Quantidade de irmão. Ó, só aqui, ó, Tiago, José, Simão, Judas. Não está entre nós todas as suas irmãs. Então tinha mulher também no meio. Normalmente mulher não é muito citada na genealogia, não é citado, só os homens. Então, Tiago, José, Simão, Judas. Inclusive, Tiago e Judas se tornaram apóstolos de Jesus depois da morte. Inclusive, o apóstolo Tiago, está escrito na Bíblia, é irmão de Jesus. O livro de Judas, lá, penúltimo livro da Bíblia, Judas Apocalipse, Judas é irmão de Jesus. Então, esse Tiago e Judas aqui são que escreveu Tiago e Judas na Bíblia que você tem aí. São irmãos de Jesus. E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio tudo isso? Versículo 57. Escandalizavam-se nele, população da sua parte, se escandalizou em Jesus. Jesus, porém, disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua própria casa. É isso? E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Tem muita gente que não vive muito milagre porque é incrédulo, né? Tem muita gente que não deixa a mensagem entrar, não dá valor à escola. André, passando de escola, vê, André. Aí despreza, né? Ah, você nem é dando escola, não me quer dando escola. Aí despreza, aí deixa de viver coisas grandes por Deus. Não me quer, não é possível, não me quer, e o André pregar. Irmão, dá crédito. Nós estamos aqui movidos pelo Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Vamos tirar essa visão. Ah, porque eu conheço ele, conheço a família dele, não tem recurso, não tem estudo, não tem doutorado, não tem teologia, não tem bacharel, aí quer desprezar. Mas nós temos o principal, que é o poder da palavra de Deus pregado na sua vida, amém? Então, aqueles que vão crer, vão viver coisas extraordinárias, e aqueles que vão desprezar, isso faz parte também. Continuando aqui, nós temos também João 7, como eu falei que o povo estava dividido, e sempre também houve isso, até hoje, está assim, é a mesma história. Mas bem-aventurado é aqueles que acreditam, né? Aqueles que vivem. João 7, versículo 40, 43.
como deu 40, versículo 40, João 7, 40. Então muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, depois Jesus pregou, aquele que tem sede, vem a mim, aquele que tem fome, vem a mim, aquele que crê, vai ter um rio fluindo dentro de ti. Depois dessa pregação, a multidão ouvindo isso, dizia, verdadeiramente, este é um profeta. A multidão dizia, verdadeiramente, ele é um profeta. Aí em 41, outro dizia assim, profeta? Não, ele é o Cristo. Aí eu, o Cristo? Mas porventura pode vir o Cristo da Galileia? Você está entendendo? Aí ele fala assim, não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e vem de Belém, vem da aldeia de onde Davi era? Assim, entre o povo, havia dissensão por causa de Jesus. Alguns deles queriam prendê-los, mas ninguém lançou mão. Então nós temos aqui o seguinte, mediante os sinais, pregação que Jesus fazia, as maravilhas que Jesus fazia, o povo assim, um grande profeta se levantou entre nós. Um profeta. A ponto que Jesus chegou para o discípulo e perguntou assim, quem diz o povo que eu sou? Lembra dessa interrogação? Jesus perguntou, quem diz o povo que eu sou? Quem o povo está falando que eu sou? Aí um discípulo começou a responder, mestre, o povo está falando por aí que o senhor é um profeta. Alguns chamam-se de Elias, outros chamam-se de Moisés, de Jeremias. Eles estão falando que o senhor é um profeta aí. Aí Jesus perguntou assim, tá bom, o povo está falando que eu sou Moisés ou Elias, e vocês? Quem diz que eu sou? Aí entra Pedro. Jesus, para ele o senhor pode estar assim chamado de profeta, mas para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus falou assim, Pedro, não foi nem a carne nem o sangue, mas essa revelação vem de Deus. Mas um testemunho provando que Jesus é o Cristo enviado. Então o povo tinha essa visão, é um profeta. E a mulher samaritana, veja que tu és profeta. Mas a revelação de Deus dada a Pedro, tu és o Cristo, o enviado de Deus. Então essas maravilhas entre o povo fica assim, é um profeta. Aí o outro fala assim, não, ele é o Cristo. Aí o outro assim, o Cristo? Mas o Cristo que veio de Nazaré, da Galileia. O Cristo tem que vir de Belém. Mas ele não nasceu em Belém? Cumpriu, mas eles não aceitavam. Eles tinham a visão conforme o querer deles. Eles guiavam o boi de acordo com a vontade deles. Ignoravam muitos aspectos. Então, para alguns, era um profeta. Para outros, Jesus é o Cristo. Para outros, Jesus não é ninguém. Até hoje ainda, alguns escribas importantes da atualidade em Israel não vê Jesus, muitas vezes, nem como profeta. Porque vê Jesus como um filho de um relacionamento ilícito de Maria com seu amante. Isso tem até registro. Eles escrevem a respeito disso aí nos seus livros aí. Então, irmão, e hoje é diferente, não é assim? O ponto que nós queremos levantar é que independente de quantos anos vão se passar, e quantos anos vão se passando, levanta também a incredulidade, vai acompanhando junto, vai surgindo as dúvidas, vai levantando a impaciência, daí a gente começa a ter impaciência, esperar, se cumprir, porque a gente quer que se profetizou hoje, aconteça amanhã. Aí tem um irmão que fala assim, irmão, por que Deus faz isso com a gente? Se ele está prometendo hoje para cumprir daqui 100 anos, por que ele não promete daqui 100 anos para acontecer logo? Porque nós temos uma questão de ansiedade, a gente se apavora com tudo, a gente quer que tudo seja rápido no nosso tempo de Deus. As pessoas tiveram que esperar 600 anos de Isaías para cá, tiveram que esperar 4.000 anos de Adão até Jesus, mas aqueles que tiveram fé viram a glória de Deus. Da mesma forma é com a igreja. A igreja tem que estar paciente, aguardando a vinda de Jesus, avaliando cada sinal, promessa, profecia a respeito da vinda, porque se não for da nossa geração, se não for da do meu filho, do meu neto, bisneto, tataraneto, não sei, mas se está escrito, vai acontecer no tempo de Deus. Só que muitos vão ter impaciência, não vão aguentar esperar. Aí, como diz Pedro, mas o tarda a vir, não vem mais. Desde antigamente falava Jesus vem, e ele não vem até hoje. É isso? Meu filho. Aí muitos vão o quê? Apostatando da fé. Nada, larga isso, não acontece nada. Mas Jesus virá. Ainda que muito tempo tardia a vinda do Senhor, Jesus não tarda esse começo, ele é longânimo. Então, ou seja, é questão de perspectiva, de visão, de ponto de vista seu. Para muitos é tardio, para outros é Deus sendo longânimo. Para quê? Para que
muito não se perca, mas que chegue ao arrependimento. Isso também está em Romanos, que não podemos levar de forma vã ou desprezar a bondade, fidelidade e longanimidade de Deus. Essas três tributos de Deus, bondade, longanimidade e fidelidade, é Deus dando tempo ao pecador para que ele se arrependa. Para que quando chegar no dia do juízo, não tive tempo, teve. Não tive livramento, teve. Deus dá livramento, Deus dá tempo para que ele se arrependa, porque no dia do juízo não tem desculpa não. Deus dá oportunidade para todos. Só que aí, mano, Paulo, isso não adianta. É mais fácil pregar para um ateu do que para um apóstolo. Porque para aquele que apostatou, a Bíblia nem ora, não ora, nem aquele que apostatou nem ora. É muito complicado. Apostasia é um negócio. Deus nos livre e entra nisso. Agora, existe a heresia, pessoas que começam a gerar heresias dentro da Bíblia, por aí vai. Mas em questão, irmão, sempre vai ter esses três grupos de pessoas em toda geração, até Jesus voltar. Vão ter aqueles que, Jesus é um exemplo a ser seguido, Jesus é um homem iluminado, Jesus é um grande profeta, aí você, não, Jesus não é coisa alguma, e tem aquele, não, Jesus é o Cristo. Então sempre vai ter. Vai ter aqueles que vão acreditar, os que não vão acreditar. Mas graças a Deus que estamos aqui, porque cremos, não somente esperamos, mas amamos a vinda do Senhor Jesus. Amém? Não perde a fé não, mano. Fique impaciente não. Enquanto ele não vem, a gente vai glorificando ele, amanhã, adorando, porque quando a gente começa a adorar e servir o Senhor, a gente sente a presença dele, isso aí vai nos dando força para continuar esperando. Agora, se nós estivermos adorando, também não estiver sentindo nada, aí acabou a força. Porque o que nos dá razão para esperar é que nós sentimos Deus quando adoramos, invocamos e ele se responde, nos ajuda, responde nossa oração, dá as bênçãos, dá livramento, e a gente vai vendo o quê? O mover de Deus enquanto nós estamos aqui. Porque Jesus diz, não vos deixarei órfãos, o Espírito Santo está com a igreja dele. Amém? Uma das razões de exigir tantos deuses, porque quando você cria um Deus, você cria um Deus de acordo com o seu querer. Ninguém vai criar um Deus para você obedecer. O homem, quando cria um Deus, ele cria um Deus de acordo com a sua carência. Todos os deuses são assim. A Diana, inventaram a deusa Diana, ok? Deus da sexualidade, da relação, do amor, não é isso? Ou seja, eles criam um Deus para fazer todo tipo de proximidade sexual. Aí eles criam outro Deus, Deus da guerra. Eles criam um Deus, esse Deus da guerra, da força para guerrear. Agora, por que muitos não reconhecem o nosso Deus? Porque você não pode determinar como Deus vai agir. É Deus que determina como você tem que agir. Então não quero não. Um Deus que manda em mim, eu quero um Deus que eu mando nele. Aí, de vez em quando acontece as enchentes, né, em vez de os países muito idólatras, tem vários deuses, aí de vez em quando saem umas fotos da internet, onde a cidade, as casas se alagam, aí as pessoas carregando o Deus nas costas. Né? É um Deus que precisa ser carregado, porque o nosso Deus é o que nos carrega, essa é a diferença. Nós não mandamos em Deus, Deus que manda em nós. Nós não carregamos Deus, é Deus que nos carrega, mas nós temos que ter de acordo com a vontade dele, não a nossa. É isso aí, irmão. Muito bem. Meus irmãos, agora, para finalizar esse assunto de eventos que aconteceu na vida de Jesus, provando que ele é o Messias, na próxima escola, não vai dar muito tempo para a gente fechar, mas a próxima vai ser bem rápido, então já entrando no assunto, que vai ficar bem pouquinho. Agora nós vamos entrar nas profecias, naquilo que foi anunciado a respeito da morte dele. Porque até o estilo, a morte, como seria a morte de Jesus, isso já tinha sido profetizado. Provando todos os detalhes a respeito de Jesus se cumprindo na primeira vez. E agora nós aguardamos o cumprimento para a segunda vinda dele. Então nós temos aqui, por exemplo, Salmos capítulo 22, é por isso que também tem uma visão que a gente tem, que às vezes pensa que Salmos não é profético. Salmos também é profético. Tem muitas coisas proféticas em Salmos. Salmos capítulo 22, 16, 18, reparte entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica. Olha lá em Salmo 22. E quando Jesus estava sendo crucificado, rasgaram as vestes de Jesus. Jogaram sorte sobre as túnicas de Jesus. Cumpriu o que aconteceu, os eventos na crucificação cumpriu. Salmo 22, 18. Salmos 40, Salmo 41. Olha a menção da traição. Olha só. Lá em Salmos 41, quantos anos tinha escrito isso aqui? Salmos 41, versículo 9. Até o meu próprio amigo íntimo
em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Está falando de quem aqui? Hã? Quem? De Judas? É, de Judas. Olha só. E o profecia, irmão? Detalhe íntimo da mesa, na mesa. Até o meu próprio amigo íntimo. Amigo quê? Íntimo. Em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. João 13. Jesus está sentado na mesa, a última Páscoa, a última ceia, o lava-pé, a cerimônia do pão e do vinho. Aí no versículo 18, diz assim: eu não falo de todos vós, todos estáis limpos, né? Mas nem todos. Eu não falo de todos vós. Eu bem sei o que eu tenho escolhido. Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Jesus está falando de quem? Olha só que interessante, irmão. Até a respeito da fome, da traição, da morte de Jesus, já estava escrito. E aconteceu exatamente como está escrito. Só que o que me chama a atenção é que lá em Salmos, Jesus diz que meu íntimo amigo, que comia pão comigo. Judas era amigo de Jesus. Quando Judas foi beijar Jesus, Jesus falou o quê? Quando Judas chegou, Getsemane beijou Jesus, ele falou assim: amigo, o que faz aquilo? Pesado, hein, irmão? Ser traído pelo amigo que comia pão na mesa. Eu acho que, com certeza, a crucificação é um negócio terrível. Ser abandonado por todos os apóstolos, por lá, os amigos, e Jesus foi abandonado por todos. É doído. Mas ser traído com um amigo íntimo não é brincadeira, não é? Dói. Foi traído, vendido por Judas. E até Jesus ser vendido, também já tinha sido profetizado. Zacarias, capítulo 11. Zacarias 11, versículo 12, 13. Esse aqui o Zacarias 11 foi uma situação que aconteceu com o profeta Zacarias. É um evento que aconteceu com o profeta Zacarias. E esse evento que aconteceu com o profeta Zacarias apontava para Cristo. Era a figura do que ia acontecer exatamente com Cristo. No versículo 11, 12, e foi quebrado naquele dia, e cercaram assim os pobres do rebanho, que me guardavam, que isto era a palavra do Senhor. E eu disse-lhe: se parece bem aos vossos olhos, dai-me ao que é devido, e se não deixai-o, e pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Esse aqui seria o preço que Jesus seria vendido. Quando pesaram a recompensa pela vida de Jesus, o salário que deram a respeito da vida de Jesus, ajuda, foram 30 moedas de prata. 30 moedas de prata é o que custa a vida de um escravo. Quando você comprar um escravo, a vida de um escravo valia 30 moedas de prata. Jesus foi vendido por um preço de escravo. Aí, se você continua lendo essa passagem de Zacarias 11, você vai entender que essas 30 moedas de prata, não, esse valor, a Zacarias faz uma ironia aqui, isso aí vai servir para ser comprado um terreno de oleiro. Tem que comprar um terreno de oleiro com esse dinheiro. E quando Jesus é vendido por 30 moedas de prata por Judas, e depois Judas percebe que vendeu sangue inocente, Judas se arrepende daquele ato que ele fez. Ele sente uma dor daquilo lá. Ele pega aquelas moedas e joga na porta do templo. E os principais sacerdotes, escribas, não podemos colocar isso na oferta, porque essas moedas têm preço de sangue. Vamos comprar um campo. E o campo que compraram é o campo de oleiro. Todos os detalhes, como estava escrito, se cumpriu em Jesus Cristo. Isso prova, irmão, para nós não ter dúvida nenhuma, que a palavra de Deus ela é fiel e ela é verdadeira e ela não falha. Toda a escritura ela é divinamente inspirada e ela é
pronta, digna para nos ensinar, corrigir, exortar. Não faz. Ela é fiel, ela vai cumprir. Só que nós não podemos ter essa cegueira que essas pessoas tiveram. Nós temos que tomar cuidado com essa cegueira, com esse esfriamento, com essa dureza de coração, para perceber os eventos que estão acontecendo. E é por isso que nós já estamos numa grande série sobre escatologia. E nós vamos ver, nós estamos falando de coisas que aconteceram, mas nós vamos falar também de coisas que estão acontecendo. Isso vai nos estudos para frente. Então tem muita coisa para nós vermos. Semana que vem, se Deus quiser, dá tempo ainda, dá tempo de encerrar aqui. João 14. Aqui é só concluir, já encerra essa participação nossa. João 14. Bem mais simples, né? Vamos seguir. Esse evento de João 14 é seguido da última ceia. Os corações dos discípulos estavam todos arruinados. Depois de toda aquela declaração de Jesus, traidor, que ia morrer, não ia ficar mais na terra. Então eles estavam tristes, abatidos. Aí Jesus, João 14, na sequência da ceia, Jesus diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Jesus prometeu, com certeza, que ele virá outra vez. Não se turbe o coração, não entristeça o coração, não perca a fé, não perde a esperança. E a promessa é que na casa do Pai já tem muita morada. Olha que coisa maravilhosa, já tem, está pronta, tem muita morada, mas eu vou preparar agora um lugar. Nessas moradas que já está pronto, Jesus foi preparar um lugar para o Benedito, para o Angelimar, para o Maria, para cada um de nós. Jesus está lá preparando, mano, um lugar para nós. Aí ele fala assim, e quando eu for preparar um lugar, eu virei o quê? Outra. Aí que entrou agora o fim da questão. Como assim, irmão? Mas já tem 2000 anos. E nada. Até quando, Senhor? Até quando eu vou esperar? Não é assim? Já dão a Jesus 4000 anos. Eles esperaram para Jesus voltar. Mas Jesus veio. Cumpriu. De Isaías tem Jesus 600 anos. Mas Jesus veio. De lá para cá já tem 2000 anos. Mas Jesus vai vir, meu irmão. Aquele que perseverar até o fim, porque a receita é só o justo viverá da fé, e aquele que perseverar até o fim será salvo. A Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás, porque a minha alma não tem prazer naquele que recua. Mas aquele que perseverar em Jesus vai vir, e vai vir preparado com um lugar para cada um de nós. Essa é a promessa. Ele prometeu, consola uns aos outros com isso. Jesus virá com um lugar preparado para cada um de nós. Aí Jesus diz, bom, você já conhece o caminho, você sabe o caminho. Aí Tomé, Senhor, não sabemos onde vai, e como nós podemos saber o caminho? Aí Jesus, então, ele, já que você está com dúvida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Se você quer pertencer a esse lugar, é só ficar no meu caminho, que eu sou o caminho. Você quer ter essa morada? Eu sou a verdade, permaneça nessa verdade. Eu sou também a vida. Que coisa linda! Coisa linda, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para ir para esse lugar, Jesus é o caminho. Para saber chegar nesse lugar, tem que conhecer a verdade. A verdade é o percurso, a verdade e a vida, porque lá não tem morte. Chegou lá, nunca mais haverá morte. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aí Filipe queria ver o pai, na mesma situação. Como assim, Filipe? Eu estou tendo tempo com vocês, que não me conhece. Quem me vê, vê o Pai. Mais uma vez Jesus falando que é Deus, que é o Cristo, que é enviado, que é a Messias. E Paulo diz, nós esperamos a nossa reunião com ele. Ele virá, gente. A igreja vai se reunir. Jesus prometeu. Quando Jesus estava sendo assunto ao céu, subindo ao céu, aí a nuvem recebeu Jesus. Aí o que os anjos falaram? Não se preocupe. Da mesma forma que ele está subindo, ele vai, então tem promessa. Tem promessa. Esse mesmo Jesus que subiu, ele vai descer. Agora,
Nós vamos estar entrando, se Deus quiser, os sinais, mas agora, ó o pulo. Nós falando promessa da vinda. Já tem 2000 anos. Então, nesse meio da promessa, a vinda, existe um tempo que não sabemos quanto tempo. Só que nesse tempo da promessa e a vinda, existem os sinais. Então, para facilitar o nosso entendimento, nas próximas escolas, o pastor vai estar trazendo agora a respeito dos sinais. Quantos sinais? Natureza, doença, guerra, rumores, apostasia, tudo isso. Depois do anticristo, vários sinais. E a igreja vai ficando atento aos sinais. Porque da primeira vinda de Jesus, Deus deixou os sinais. E aqueles que estavam mais atentos aos sinais, creram em Jesus. E aqueles que estavam dispersos, não creram em Jesus. E nós temos que estar atentos aos sinais. Bom, eu tenho aqui também, mas já paramos, até a respeito das palavras que Jesus mencionou na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Também estava escrito. Aquilo ali que Jesus citou é uma passagem de Salmos. E Jesus também estava lá. Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? É um salmo que também estava lá. Na cruz, Jesus cumpriu uma outra profecia que estava lá. Mas na cruz também, Jesus cumpriu a maior profecia, que foi o próprio Deus que deixou. O filho da semente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Ela vai ferir o calcanhar, mas ele vai pisar a cabeça. E na cruz Jesus diz: Pai, está consumado. Feito. Está comido e está completo. Não existe redenção ao longo prazo, não. Juízo investigativo, não. Uma vez por todas, Jesus salvou todo aquele que crê nele para a vida eterna. E ele prometeu: ele virá para buscar a sua amada igreja. Amém?